oportunidades muito interessantes para o futuro das nossas carreiras. Então, esse é o objetivo da gente poder hoje estar aqui começando a conhecer um pouco mais sobre esse tema, e o objetivo é esse. Mas eu não sou de TI, não tem problema, você vai entender que essa conversa aqui não é só para a gente de TI, é para todo mundo que está de alguma forma vinculado à tecnologia. Estou mentindo, ô Léo? De forma alguma. E eu até vou explorar isso um pouco nessa aula que eu preparei aqui. Eu até vou aproveitar esse assunto para perguntar para a galera, não que se quiser levantar a mão e responder aí, tudo bem, mas algumas perguntas para ficar na cabeça, né? A Uber é uma empresa de logística, ou uma empresa de transporte, ou uma empresa de tecnologia? O Facebook é uma empresa de rede social, ou é uma empresa de tecnologia? A Airbnb é uma empresa de hotelaria, ou uma empresa de tecnologia? Coloca essas perguntas para a gente começar a pensar aqui que as empresas do presente e do futuro são empresas de varejo, são empresas de finanças ou são empresas de tecnologia? Considerando que todos os processos dessas empresas são digitais, dependem e usam tecnologia. O mecânico que vai ser o mecânico de um carro Tesla é um mecânico como os que a gente conhece, ou é um mecânico de tecnologia? Eu faço esses questionamentos para que a gente coloque aí, para setar o mood aqui dessa aula, no seguinte sentido: somos nós, profissionais de administração, contabilidade, direito, economia, ou também precisamos ser profissionais de tecnologia? Será que os profissionais de TI são profissionais de tecnologia? Ou eles são de profissionais de TI mais tecnologia? Como era o perfil do profissional de TI? Qual é o estereótipo do profissional de TI que vem à nossa mente? É aquela pessoa que arruma a impressora, que cria a rede de dados da empresa, que coloca os computadores ali para funcionar? Ou é a pessoa, por exemplo, se você precisa fazer fluxo de caixa de um e-commerce, qual é o profissional que precisa fazer esse tipo de coisa? É um e-commerce, é tecnologia, é fluxo de caixa, é administração. E aí? Qual é o bug que acontece nos novos profissionais? Ou, como eu chamo aqui a minha aula, e aí, se me permitir começar, eu já gostaria de compartilhar a minha tela, que é... Já estão enxergando ou não? Agora sim. Legal. É o que eu denomino de neo-workers, os profissionais, os novos tipos de profissionais. E aí eu trago uma visão sobre tecnologia e o futuro do trabalho, né? Mas antes de eu entrar na aula de fato, eu gostaria de, já não gosto disso, né? Mas começar me desculpando, ou desculpando aqui por nós aqui da Oracle, que nós tínhamos planejado uma bateria de aulas, seriam 2 aulas hoje e 2 amanhã, mas por um problema de saúde, ou de recuperação, já na recuperação, o Paulo Guinec faria a aula logo em seguida a essa nossa, e ele traria uma abordagem muito bacana sobre finanças, contabilidade. Ele, infelizmente, não vai poder estar com a gente. Então, a gente faz essa aula, amanhã tem mais 2 aulas aqui com visões diferentes aqui que eu trago, mas com abordagens extremamente provocativas e instrutivas do ponto de vista
adoção de tecnologia em recursos humanos, adoção de tecnologia em processos de supply chain. Supply chain é uma matéria, uma disciplina de negócios da administração, da economia, da tecnologia ou da logística? Será que não é de todas? Então, essas abordagens que a gente traz aqui é muito para provocar vocês, especialmente alunos que estão aí cursando uma graduação e que em breve estarão, ou já, se já não estão no mercado de trabalho, mas que sejam capazes de se adaptarem rapidamente a um mercado cuja tecnologia é cada vez mais presente na relação de business com o todo, com o ecossistema. Tá? Não existe mais uma separação, aliás, fadado a, vou usar o termo, me perdoem, mas fadado à morte, a morte profissional, né? Estão as pessoas que não enxergam que também precisam ser profissionais de tecnologia. Até para dar uma aula, eu estou aqui, eu não sou professor, mas se eu não tivesse, e eu já conheci pessoas que não têm essa habilidade de usar ainda um Zoom, um meeting, para aumentar a experiência de comunicação com outras pessoas que eu não tenho ideia de quem são, mas que eu preciso entregar uma experiência. Se eu não aprender a tecnologia ao ponto de elevar a experiência que eu estou entregando para o meu cliente, para o meu aluno, para o meu usuário, eu estou fadado ao fracasso. A minha aula seria quase desnecessária, certo? Então, por isso, o ponto de vista em que a visão da tecnologia precisa estar presente em qualquer atitude profissional que a gente venha tomar daqui para frente. Eu vou começar abrindo aqui, mostrando um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje, né? Eu vou trazer um pouco sobre cultura digital first. Eu vou explicar para vocês o que é cultura corporativa e o que é uma cultura digital first. Vou falar um pouco sobre futuro do trabalho, alguns estudos que a gente faz de futurologia, que a gente tem acesso, estuda e que a gente interage muito com isso. Alguns indicadores de economia que esses estudos futurísticos, eles são num âmbito muito amplo, muito... eu não vou dizer abstrato, mas é aquela coisa super longe de nós, né? Mas os indicadores da economia brasileira, por exemplo, nos reforçam os indícios de que eu trago. E aí eu falo um pouquinho sobre tecnologia, sobre Oracle e, principalmente, como se preparar para isso, né? Que eu acho que para vocês fica aqui o grande ponto, né? Putz, eu sou um profissional de administração, vou trabalhar com administração de empresas ou com contabilidade. Quais são as ferramentas tecnológicas que eu vou usar no meu dia a dia? Quais são os fornecedores de solução tecnológica para a empresa que eu quero trabalhar? Como eu me capacito nessa ferramenta para que eu tenha um diferencial na entrevista que eu vou fazer? Eu já sei que aquela empresa usa o ERP da Oracle. Porque eu não vou perder tempo, eu vou me certificar no ERP da Oracle, porque eu, como administrador, como contador, como economista, vou utilizar um ERP no meu dia a dia. É melhor que eu conheça o ERP para eu ser mais eficiente no meu trabalho, né? É isso que eu vou mostrar aqui nesse como se preparar para o mercado. Então vamos lá. Cultura digital first. O que significa cultura digital first? Significa que digital first, assim como mobile first, assim como data first, digital first é uma abordagem para a tomada de decisões. Hoje se fala muito em remote first, né? A gente está aí prestes a ter muitas empresas já reabriram os escritórios, mas muitas empresas estão discutindo qual é o novo formato de trabalho. Ele é remoto? Ele é presencial? Ele é híbrido? Ele é remote first? A maioria das empresas que ainda estão, não as que abriram, mas as que ainda estão abrindo ou pensando em abrir,
os escritórios estão repensando a forma de trabalho para ser remote first, o que significa que a tomada de decisão parte do princípio que a primeira decisão é remota, trabalho remoto, independente de onde, independente de tudo, é remote. Essa é a primeira, né? Digital first, o que significa? Primeiro de tudo é digital. Primeiro de tudo, independente do que vai ser, de como vai ser a empresa, de que vai ser o processo, é digital. Ponto final. A partir de sendo digital, todas as outras decisões eu parto desse princípio. E é uma combinação de modelos. É uma combinação de modelos de negócio, é uma combinação de dados, é uma combinação de cultura. Tá? Se eu estou falando que digital first é uma coisa relativamente nova, o que era o antes do digital first? Era uma lógica industrial, linha de montagem mesmo. O maior indício de uma lógica predominante, uma lógica industrial predominante é a linha de montagem. Como é uma linha de montagem? Ela é linear. Ela tem os objetivos, os parâmetros de qualidade, os indicadores que dizem o que é sucesso, o que é não sucesso. São segmentados, existem departamentos quadrados, fechados em silos, que praticamente não se conversam. São unidimensionais, é uma única linha reta, uma única esteira reta, e é previsível. Eu sei o que entra, eu sei cada passo da transformação e eu sei o que sai. Essa é a lógica mais convencional que a gente conhece hoje em dia. O que é a contraposição? É o digital. É uma lógica não linear. O planejamento, nada estático. O planejamento é uma sucessão de acontecimentos quando eu me abro para testar e errar e avançar de acordo com os acertos que vão acontecendo. É uma lógica de predominância conectada. Conectada significa o meu designer pode estar na Finlândia, o programador da Índia, a tomada de decisão no Brasil e o negócio acontecendo na Dinamarca. O fornecedor está na China, o cliente está na Estônia, mas tudo é conectado. Como conseguimos estar conectados dessa forma? Multidisciplinar. Ao invés de silos departamentais, eu preciso de inclusão para que eu tenha diferentes pontos de vista, ou uma palavra muito falada hoje em dia, empatia, diferentes pontos de vista para que eu crie produtos e serviços e negócios empáticos a cada vez mais, a um público-alvo cada vez mais diverso e exponencialmente imprevisível. Se antes as empresas pretendiam crescer 10% ao ano, as empresas digital first, elas crescem 10 vezes ao invés de 10%. Elas crescem 100 vezes ao invés de 100%. Existe uma diferença muito grande. É óbvio que quando você atinge um determinado patamar, você não tem mais aquelas mesmas taxas de crescimento, exceto Elon Musk, que consegue levar carro para a Lua. A maioria das empresas não se comportam da mesma forma. Mas pare para pensar em tudo que está sendo feito pelo Elon Musk, por exemplo, com a empresa de transporte, de exploração do espaço, a empresa de bateria que ele tem dentro do carro que ele entrega, enfim, toda essa exponencialidade que ele entrega, a indústria inteira vai começar a adotar. Ford parou de produzir um monte de carro no Brasil para quê? Para explorar carros híbridos, elétricos, autônomos, numa linha de produção um pouco mais inteligente, no sentido de esquece toda não vou entrar no aspecto de demissão em massa que aconteceu no Brasil recentemente pelas montadoras, mas
a decisão está pelo foco na construção de carros cada vez mais eficientes, mais inteligentes, e não mais aquela massa de carros, né? Alguns futuros aí, alguns desenhos de futuros olhando pelo prisma do passado. Algumas décadas atrás aí, vamos dizer aqui, década de 80, o grande mote ali, o grande elemento de crescimento eram os processadores. A computação era o grande filão ali da década de 80, né? Quanto mais processamento, melhor. Ao ponto em que mudou-se para a comunicação. Ou seja, até o logo da Sun Microsystems, que foi uma empresa que a Oracle comprou alguns anos atrás, The network is the computer. O que significa isso? A Sun Microsystems, fundada em 1982, década de 90, o que fazia com que aquela computação toda gerasse algum valor para a sociedade era a conectividade entre as máquinas, a conectividade entre as pessoas. Foi nessa época que a internet começou a dar um grande salto. E com a internet dando um grande salto, vem a era dos sensores. Sensor para transformar tudo não em dados, mas em computação. Agora eu tenho óculos sensorizado, roupa sensorizada, relógio sensorizado, geladeira, tostadeira sensorizada. Tudo isso gerando dados. Tudo isso gerando, assim, rios de dados. Então eu consigo, hoje em dia, ter dados até da temperatura que o João gosta do pãozinho às 8h05 da manhã. Esses dados nos trazem uma possibilidade de antecipação ou percepção de comportamentos futuros muito maior do que a gente já viu na face da Terra. Ainda olhando por alguns prismas, trago para vocês um gráfico das grandes transformações mundiais, né? Começando pela agrícola. Olha o tempo entre um gráfico, obviamente, super ilustrativo, né? Mas olha o tempo entre o começo da humanidade e a primeira revolução, que foi a Revolução Agrícola. Toda essa linha que vocês estão vendo até a primeira bolinha vermelha era uma sociedade medieval, né, que não tinha nem grandes conhecimentos do plantio de subsistência e mesmo de criação de mercados a partir da sobra dos plantios, mas essa foi a primeira transformação vista na humanidade. Só que entre a primeira e a segunda, percebam que o tempo já reduz muito. E aí a gente entra numa das revoluções mais importantes da humanidade, muito conhecida como Revolução Industrial, época ali de mais ou menos 1850, 1860, onde, perceba bem, Revolução Industrial, um grande marco da humanidade, né? O que aconteceu ali? Basicamente, a invenção do tear mecânico e da máquina a vapor permitiu com que produzisse roupa e entregasse essa roupa, distribuísse essa roupa pela Europa inteira pelos trens a vapor. Qual é a temperatura do inverno europeu? Galera sente frio. Quando você diz que consegue produzir roupa em escala e distribuir na Europa inteira, o mundo se transforma. O mundo agrícola sai todo do campo, vai tudo para as grandes cidades, trabalhar nas indústrias. Por quê? Porque a galera sente frio e fome. Olha o básico da necessidade humana causando grandes revoluções, transformações. A galera sente frio e fome. Potencial de que um tear mecânico e uma máquina a vapor trouxe para a humanidade, né? Só que percebam que essa revolução industrial
lá na época de 1850, mais ou menos, 1854, ali na Prússia, França, Inglaterra, espalha pelo mundo, mas olha o tempo em que leva entre a Revolução Industrial e a próxima, chamada de digital. Revolução digital colocou robô na indústria, colocou computador na mão das pessoas, colocou celular na mão das pessoas, gerando dados, colocou geração de dados até no relógio que a pessoa usa. Essa revolução digital, essa transformação digital, ela traz uma realidade, potencial de realidade, de transformação ainda maior. Por quê? Porque agora, com os dados comportamentais de toda a humanidade, eu conheço aonde chove, quando chove, quem se molha, que cor de camiseta a pessoa precisa usar em outubro na chuva. Eu conheço todos esses detalhes, mas eu conheço por quê? Porque agora tem tecnologia para esse tipo de coisa. O profissional de compras de uma grande organização, ele tem tecnologia para fazer a previsão de demanda, né? E aí, falando um pouco sobre modelos econômicos, eu coloco 3 modelos econômicos aqui para vocês entenderem o papel da tecnologia nessa forma de trabalho, né? E esses modelos econômicos são ditos não pelo Léo, mas pelo Institute for the Future. Institute for the Future. Existe um instituto em São Francisco, muito bem conceituado, com muita gente inteligente demais estudando e produzindo estudos no Instituto, cuja missão de vida é estudar o futuro. E esse instituto trouxe esses 3 modelos econômicos. Modelo da economia clássica, modelo da economia digital, modelo da economia pós-digital. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês que economia clássica, entendemos que dentro de uns parâmetros chamado empresa, existem os tomadores de decisão, o gerenciamento e a força de trabalho. Tudo que está dentro da empresa é muito mais importante do que o que está fora da empresa. Tudo acontece dentro dos limites da empresa. Na economia digital, isso muda um pouco. Por quê? Porque a tomada de decisão e os profissionais que criam todas as automações estão dentro da empresa. Mas toda a força de trabalho está fora. Faz parte de um ecossistema. Alguém me dá um exemplo de empresa cuja tomada de decisão e desenvolvimento da plataforma tecnológica está dentro dos parâmetros da empresa, mas que toda a força de trabalho dirige o próprio carro? O Uber, né? Isso, o Uber, por exemplo. O Uber é um grande exemplo disso. O Uber, o Airbnb, o próprio Netflix, que é uma plataforma de streaming que permite com que produções locais aconteçam com muito mais facilidade. Enfim, essas empresas fazem com que a tomada de decisão, ou seja, as cabeças pensantes, as cabeças criativas e a galera de tecnologia estejam dentro dos parâmetros ali da empresa. Por quê? Porque eu vou criar uma empresa, vou criar um serviço digital. Para eu criar um serviço digital, eu preciso da galera de tecnologia. E quem vai usar esse serviço vão ser trabalhadores e clientes, que vão usar aquela plataforma para ganhar dinheiro e para se locomover. Por exemplo, né, no caso da Uber. Esse é o modelo econômico digital, o modelo de economia digital. Já o modelo de economia pós-digital, como segue o Institute for the Future, ele traz um conceito um pouco difícil para a gente entender hoje em dia, mas que, basicamente, uma empresa vai ser iniciada por alguém e ela só vai existir enquanto tiver alguém trabalhando nela.
super complexo, super difícil, mas, em termos gerais, eu começo uma empresa e ela vai para o mundo. A empresa só vai existir enquanto alguém estiver usando ela. Se ninguém estiver usando, ela não faz mais sentido, ela morre, acabou. Enquanto tiver alguém usando, a empresa existe. Basicamente, esse é o conceito de economia pós-digital. Bom, falando de Brasil, até chegar aqui ainda tem chão, né? Só que para chegar aqui, qual é o tipo de força, qual que é o tipo de profissional que precisa? Independente da área de formação, precisa de gente que conheça de tecnologia. Vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial. E eu trago aqui para vocês uma reportagem que foi um estudo que foi publicado na Harvard Business Review sobre como é a tomada de decisão baseada em inteligência artificial. E aí esse relatório traz 4 modelos. O primeiro é a tomada de decisão basicamente tomada pelo ser humano. O ser humano ali julga que determinada coisa é certa, vai lá e faz, né? O mais convencional de todos. Julgamento humano, execução, tá bom? Segundo modelo, a utilização a utilização de dados para a tomada de decisão. Eu tenho um Big Data, eu tenho uma base de dados que captura dados de um monte de coisa. Alguém faz um relatório para mim, para me ajudar a tomar uma decisão baseada em dados existentes. Basicamente isso. Muito convencional, certo? A grande diferença muda aqui. O terceiro modelo prevê que a inteligência artificial, que já tem acesso aos dados, tome a decisão de negócio, de vida, qualquer que seja, por ela mesma. O problema que isso traz aí entra até naquelas questões atuais ainda, né, do carro autônomo, entre um atropelamento ou uma ribanceira, qual é a decisão que o carro toma? Né? Qual é a decisão que a inteligência artificial toma nesse sentido? Essas são questões que a humanidade talvez ainda não esteja pronta para resolver. Então, será que faz sentido eu deixar com que 100% das decisões sejam tomadas pela inteligência artificial baseada em dados? Ou será que o que faz sentido talvez seja o quarto modelo, em que Big Data, inteligência artificial, nos entregue possibilidades já prontas para que o julgamento humano tome a melhor decisão, inclusive baseada no feeling, baseada no sentido, na criatividade, na empatia, na diversidade, enfim, como é que a inteligência artificial vai julgar? Tem estudos aí que dizem até que uma inteligência artificial não soube reconhecer um homem e uma mulher chineses por conta das questões físicas serem muito próximas em alguns casos. E aí? Existe um conceito humano por trás disso, certo? Enfim, e aí por isso vem o quarto modelo dizendo que a combinação entre tecnologia e ser humano é fundamental. O que isso quer dizer? Que nós, como profissionais que estamos indo para o mercado, estamos dentro do mercado, precisamos desenvolver cada vez mais as nossas capacidades de tomada de decisão, criatividade, empatia, todos aqueles valores também conhecido como soft skills, mas não deixar de lado o uso de maneira maior e melhor possível da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia consegue ler e interpretar dados numa quantia e velocidade muito maior que a nossa. Mas eu tenho que tomar decisão. Então, se eu me treino para tomar decisão baseado em
Big Data, inteligência artificial, significa que eu, formado em contabilidade, formado em administração, formado em direito, formado em desenho industrial, formado no que quer que seja, eu sou um ser humano. E quanto mais eu for humano, melhor para mim. Por quê? Porque a minha tomada de decisão vai ser cada vez mais apurada. Só que a minha tomada de decisão, ela cada vez mais precisa estar embasada em dados que a tecnologia permite que isso aconteça. Como que traduzimos isso para a cultura de inovação dentro das empresas? Como que acontece a inovação dentro das empresas? Novos comportamentos que resultam ou combinam com novas capacidades que resultam em novas soluções. Novos comportamentos dos consumidores exigem novas capacidades ou sistemas da empresa para a criação de novas estratégias, novas soluções para atender um consumidor com cada vez mais mudança. Isso é como funciona a inovação dentro das empresas. E a cultura? O que é cultura? É como as coisas são feitas aqui em casa. É como as coisas são feitas quando o chefe não está olhando. E qual é a questão de cultura de inovação? A adoção real da cultura de inovação é que essas coisas que são feitas aqui em casa sejam exatamente as observações dos novos comportamentos, a criação de novas capacidades para entregar de novas soluções. Esse é o grande desafio das organizações atualmente. E o que é a cultura digital first? É a obsessão por consumidores e por dados. É velocidade, agilidade, orientação a problemas, descentralização, colaboração interna e externa, através de um nome conhecido, talvez vocês já tenham escutado, Open Innovation. A quebra de silos funcionais e mesmo de dados. O RH detém os dados só do RH, o financeiro só detém o dado do financeiro. Tá bom, como é que eu faço a pergunta para a empresa de qual é o profissional que dá maior lucratividade em projetos de infraestrutura de petróleo? Esse tipo de pergunta precisa de dados da corporação inteira. Não é o dado do RH ou do financeiro ou disso ou daquilo. São dados sem silos. O compartilhamento de indicadores, a experimentação, a capacidade, a permissividade de errar dentro das empresas. Quanto mais eu erro, mais eu acerto. Se eu erro pouco, eu acerto pouco. Empresas tradicionais se movimentando como startups, o que não significa que empresas grandes devem se tornar startups, mas sim terem o olhar de que startups, com toda a agilidade delas, podem beneficiar a forma de trabalhar de dentro das empresas tradicionais. Só que isso é um olhar que cada um de nós, colaboradores, independente do perfil, se somos os colaboradores da empresa ou o gerenciamento da empresa, nós é que somos responsáveis por levar esse tipo de coisa. Nós é que somos responsáveis por imputar, por colocar dentro da empresa essa cultura digital first. Óbvio que sem a aderência da alta liderança, dos recursos humanos, né? Isso não acontece, obviamente, mas nós precisamos não só estar prontos para isso, mas querer isso e fazer isso acontecer. Uma especialista em inovação diz até uma frase super interessante: mais importante do que atualizar o seu produto é atualizar o seu consumidor. Atualize o seu cliente, ao seu usuário e não o seu produto. Não construa câmeras melhores, crie fotógrafos melhores. Porque senão o que vai acontecer é que você vai lançar uma câmera muito melhor e o seu usuário não vai estar pronto para usar
e vai achar aquele produto caro e desnecessário. Logo, ele para de comprar. Agora, se você ensina ele a tirar cada vez fotos melhores, ele vai demandar produtos melhores. E aí sim você está pronto para entregar produtos melhores. Sobre o futuro do trabalho, transversalidade nos negócios impera. Empresas de agro, empresas de varejo, empresas de educação, empresas de finanças, empresas de tecnologia. Adeus, a tecnologia permeou todas essas empresas, todas essas indústrias, e agora o que impera são as agritechs, as retail techs, as edtechs, as fintechs e as crosstechs. Independente de qual seja a área de atuação de uma empresa, a tecnologia faz parte. O Uber é uma empresa de logística ou uma empresa de tecnologia? O Banco Original é um banco ou é uma empresa de tecnologia? O Nubank é um banco ou é uma empresa de tecnologia? E por aí vai. Ou seja, independente da nossa formação, tecnologia faz parte do nosso dia a dia, obrigatoriamente. Vou trazer alguns casos interessantes, né? A Cinelytics é uma startup israelense que ajuda estúdios de cinemas a definirem os melhores roteiros do ponto de vista lucratividade a partir do ajuda a definir melhores filmes a partir da leitura de um roteiro de filme. O que isso significa? Antes de lançar, antes de fazer um aporte para gravação, de construir cenário, de contratar ator, de contratar diretor, essa startup consegue ajudar a ler o roteiro e definir quais são as variáveis que melhoram a lucratividade. Se eu colocar o nome de atores agora, se eu colocar o Ben Affleck ou se eu colocar o Nicolas Cage para determinado papel, qual dá mais bilheteria no final do dia? Né? Então, essas coisas, inteligência artificial afetando indústrias que não faziam nem faziam muito sentido ou estão fora de cogitação das nossas cabeças. Mas aqui é uma empresa de tecnologia redefinindo a indústria cinematográfica. Né? Esse é o tipo de interface que ela oferece. Com determinado, aqui vocês estão vendo, né? Com determinado ator, determinada lucratividade. Com o outro ator, desce um pouquinho ou sobe um pouquinho. E assim por diante. Aonde está sendo mais visto? Aonde tem mais taxa de sucesso? Em qual país, em qual região do mundo a lucratividade vai ser maior por conta do roteiro? Né? E por aí vai. A Scriptbook faz a mesma coisa, prevê ROI baseado no roteiro. É uma startup belga. A Volt AI também é uma startup de Los Angeles. Mentira, a Volt AI é uma startup de Israel. A Cinelytics é uma startup de Los Angeles. Ela também prevê sucesso de filme baseado em repercussão dos trailers das redes sociais. Então, monta-se alguns trailers, joga-se nas redes sociais e prevê o retorno sobre o investimento daquele roteiro, daquele filme. E aí, mas é só na indústria cinematográfica e tal, tá longe de mim e tal. Não, tá na indústria do varejo. Loja de roupa que a gente consome todo santo dia, que a gente vai uma vez por semana, uma vez por mês, não sei. Varejo está no nosso dia a dia. Aí vem a Shein, uma cadeia varejista de moda, e muda toda a cadeia de varejo. O que era a cadeia de varejo? Tinha a fast fashion, que era conhecida como marcas como a Zara, aqui no Brasil a Renner, C&A, Riachuelo, né? São marcas de fast fashion. A Shein faz o quê? Aliás, o que fazem essas marcas de fast fashion? Elas produzem peças, elas desenham peças, produzem peças em alta escala, peças que não vão durar muito para que você troque rápido e colocam para vender por preços baratos nas diversas lojas da cadeia. Né? A Shein muda a lógica. A Shein faz o quê? Ela fabrica uma peça, coloca no TikTok
vê a repercussão. Se deu sucesso, ela automaticamente manda produzir e entregar em real time. Na China inteira. No Brasil já tá presente também. Não sei se alguém aqui já usou a Shein, já comprou alguma coisa na Shein. Eu não comprei, mas eu conheço quem tenha comprado. Aliás, eu preciso comprar alguma coisa na Shein para conhecer melhor. Mas é um modelo de negócio, é um modelo de venda baseado em social selling. O feedback que eu tenho no TikTok é o que determina a cadeia de produção e a cadeia logística da empresa. O TikTok determina quantas peças serão produzidas e entregues em real time. Indicadores da economia. Esse é o gráfico do varejo brasileiro de fevereiro de 2020 a julho de 2021. Como foi o comportamento do varejo brasileiro nessa época, né? E aí a gente vê o seguinte, desse comportamento do varejo, as grandes marcas, as 120 maiores varejistas do Brasil, cresceram 20% em 2020, saltando de 526 bilhões de reais para 632 bilhões de reais em vendas. 120 maiores marcas venderam 632 bilhões de reais. Léo, por que você está trazendo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que o e-commerce brasileiro faturou 87,4 bilhões desses 632 bilhões. Ou seja, olha o tamanho da oportunidade para tecnologia. Adoção de tecnologia pelas empresas, adoção de tecnologia pelos profissionais de diversas áreas, né? Léo, mas por exemplo, quanto tem de vendas, quanto acontece de vendas na China? Aqui no Brasil, 87,4 bilhões de reais. Na China, já começa em trilhões de dólares. A previsão de 2024 para 3,5 trilhões de dólares. E no Brasil, 84 bilhões de reais. Ou seja, o tamanho da oportunidade é enorme, enorme, enorme. 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra online em 2020 por causa da pandemia. Mas uma vez que eles entraram, dificilmente eles saem do mundo online. A pandemia, só em 2020, colocou 13 milhões de pessoas no mundo digital. Quantas não faltam entrar? Quantas não compram todos os dias pelo online? Pelo físico? Pelo phygital, que é o físico mais digital? E a Oracle, isso tudo. A Oracle é uma empresa de tecnologia cujo propósito é o de transformar o mundo, empoderando as pessoas a ver dados de formas diferentes, ter novas perspectivas e descobrir possibilidades infinitas. Esse é o propósito da Oracle. Quem é a Oracle no mundo? É uma empresa criada, é uma startup criada em 1977, uma das maiores empresas de soluções empresariais do mundo, 145 países, 39 bilhões de dólares de faturamento, 56% de crescimento em aplicativos. E aplicativo significa galera que trabalha em contabilidade, economia, jurídico, vendas, marketing, usam aplicativos de negócio produzidos pela Oracle. 6 bilhões de dólares anuais investidos em pesquisa e desenvolvimento, 29 data centers pelo mundo, mais de 400 mil clientes, o que significa que muito provavelmente a empresa que você quer trabalhar usa Oracle. Logo, conhecer Oracle é uma vantagem para você. Desses 6 bilhões de dólares investidos, o poder da inovação significa que desenvolver aplicativos de ERP, de recursos humanos, de marketing, vendas, atendimento ou customer experience, soluções de varejo, soluções de finanças, soluções de telecomunicações, soluções de logísticas, soluções de performance corporativa,
todas essas soluções baseadas em muita tecnologia, em muito pesquisa e desenvolvimento e inovação, mas todas elas adotando assistentes digitais, inteligência artificial, IoT, machine learning. O que é isso? É a tecnologia trabalhando em prol da tecnologia para o prol do ser humano. Se eu, profissional de economia, direito, contador, administrador, não entendo o que é inteligência, o que é IoT, o que um assistente digital pode fazer pelo meu negócio, eu estou fadado ao... Não sei se eu gosto da palavra, não vou usar a palavra fracasso, mas irrelevância, certamente. Tá? O que mais? Oracle centrada no varejistas. Eu não me apresentei no começo, mas eu sou especialista dentro da Oracle, eu sou especialista em inovação para a indústria do varejo. E no varejo, a gente tem uma Oracle, né? Nós somos uma Oracle dedicada ao varejista. O cliente no centro de todas as nossas atenções é o cara do supermercado, é o cara da loja de roupa, é o cara da loja de televisão, é o cara da loja de farmácia, por exemplo, né? É centrado no varejista. Já ouviram aquele termo Customer Centricity? Aqui a gente aplica ele. Ou lembra no slide de cultura digital first, obsessão pelo cliente? Aqui nós aplicamos esse tipo de coisa e temos o nosso cliente no centro das atenções, né? E eu trago de varejista porque é a minha área de atuação. Se outra pessoa viesse aqui falar com vocês, como, por exemplo, vem falar amanhã, o cliente deles é outro cliente. Né? O Renato coloca o parceiro da Oracle no centro das atenções. O Guiné coloca o CFO de todas as empresas no centro das atenções. Então, cada um aqui coloca o seu cliente no centro das atenções para oferecer o melhor, para treinar suas pessoas, capacitar as suas pessoas, os seus times, em soluções, em problemas de negócio e em conhecimento da indústria, para gerar soluções para as diversas necessidades de negócio. No meu caso do varejo, são necessidades que o varejista encontra, como jornada de cliente, o papel das lojas, inteligência no negócio, eficiência e etc. Né? Produtos que a Oracle desenvolve e que são alvo aí de uso das empresas. Um ERP financeiro, compras, projetos, né? Uma solução de supply chain, uma solução de recursos humanos, uma solução de marketing, e-commerce, vendas, e soluções do core do varejo, soluções do core de telecomunicações, soluções do core das indústrias de energia, soluções do core bancário. Tudo isso em uma tecnologia, em uma infraestrutura de nuvem da Oracle, que é o que a gente denomina de Oracle Cloud Infrastructure, né? Ah, Léo, mas é só grande empresa, né, que trabalha com isso, aquelas empresas novas, famosas, né, que a gente usa todo dia, não usam o Oracle, né, porque o Oracle é grande, né, e tal. Mentira. Digital born, startups, unicórnios, grandes empresas adoram as soluções da Oracle. Muito provavelmente, se vocês estiverem mandando currículo para alguma dessas empresas, muito provavelmente vocês vão trabalhar com Oracle também. Recomendo conhecerem. E como se preparar para isso? Trago aqui para vocês um QR Code show de bola para vocês já acessarem treinamentos gratuitos da Oracle. São treinamentos em todas as soluções de aplicativos de negócios que estão disponíveis já num formato, desde um formato gratuito, para começar a ter os primeiros acessos, ali a começar a entender o que são essas plataformas, até jornadas para você se tornar consultor de implementação, consultor de projetos, especialista nisso ou naquilo, né? Ou você acha que é um profissional de TI que sabe implementar a solução de recebimentos da empresa? Cara, quem sabe implementar a solução de recebimentos, contas a pagar, é uma pessoa que conhece desse processo, não é o cara de TI. Então, deixo aqui para vocês o Oracle Learning Explorer. Se você der um Google em
Oracle Free Courses, Free Training, você também vai chegar nele. O QR Code está aqui para facilitar a sua vida. Além disso, aproveitem esse mês de novembro, mês de novembro e dezembro, até dia 31 de dezembro, as certificações, treinamentos e certificações de Oracle Cloud Infrastructure, todas essas aqui que estão aqui, OCI Foundation, Arquiteto, Operações, né? São plataformas tecnológicas que estão em altíssima demanda no mercado. Se você tirar uma certificação dessa amanhã, muito provavelmente você tem trabalho pela frente. Não vou nem dizer se é emprego, se é o que é, mas trabalho certamente você vai ter. Então, deixo aqui, procure aí por Free OCI Training, Oracle, treinamento gratuito, certificação gratuita, você vai chegar nessa página aqui e aí está disponível para você tanto o treinamento quanto a certificação gratuitas. Certificações de altíssimo valor agregado para você começar a sua carreira profissional. Tá legal? Dados sobre essas certificações, já são mais de 2 milhões de profissionais certificados em todo o mundo, mais de 3 mil clientes usando, mais de 3 milhões de usuários ativos, enfim, uma porrada de motivo para você começar hoje mesmo essas certificações. E, obviamente, Léo, podemos trocar uma ideia? Queria entender, que não lembro o link. Putz, me manda uma mensagem, me adiciona no LinkedIn, me manda uma mensagem. Eu vou ter o maior prazer em trocar uma ideia contigo. Beleza? Beleza, Léo. Cara, obrigado, em primeiro lugar, por esse bate-papo bacana que você teve aqui com a gente. Antes de te agradecer mais em detalhes, eu queria abrir para a moçada que está com a gente tem uma galera boa aqui, quase 90 pessoas estão com a gente aqui hoje, apesar de ser quase final de semestre, alguns professores não conseguiram liberar os seus alunos, mas a gente tem uma galera boa aqui. Queria abrir para a galera poder interagir um pouquinho aí com o Léo, se quiserem fazer perguntas, poderem interagir com ele, é uma oportunidade importante para a gente poder aproveitar. Então, deixo aberto aí para quem quiser abrir o microfone e poder trocar uma figurinha com o Léo. Por favor. Léo, boa noite, tudo bem? Meu nome é Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Eu sou do curso de administração e eu fiquei com uma dúvida ali falando um pouco de startups voltadas para o cinema e aí pegar o gancho mais ou menos só para ter uma ideia. Como elas fazem a análise dos roteiros, né? Isso daí só como um exemplo, né? Elas pegam, analisam o roteiro, verifica ali qual que é o roteiro que vai ser o mais rentável, né? Elas usam mais de 85 milhões de dados de roteiros anteriores que deram certo e que não deram certo, por os motivos, os cruzamentos de dados. Imagina 85 milhões de dados sendo cruzáveis e trazendo informações para você. É isso que ela faz. Era o seguinte, não se tornaria praticamente um padrão, porque a gente teria lá o próximo Vingador, filmes semelhantes ou com roteiros semelhantes, né? Não em história, na história, Imagina, mas e nunca mais vamos ter um taxi driver, não vamos ter um cidadão que imagina você qual seria né? Imagina você qual seria o possível cruzamento de Os Vingadores com o Titanic. 2 grandes sucessos de bilheteria. Não tenho ideia do que pode vir com isso. Principalmente ideia da cabeça de um diretor de cinema. Eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, pô, se o cruzamento for rentabilidade, a gente vai ter vários enlatados ali e nenhum expoente assim, de cinema que gere um valor, assim, não só a rentabilidade, né? Se a gente for pegar a bilheteria, você vai ter Velozes e Furiosos, Vingadores, aí foram as maiores. Não, mas são, assim, eu diria que existe a possibilidade? Existe, óbvio, existe, né? Mas com 85 milhões de dados históricos sendo cruzados, eu acho que existem infinitas possibilidades. Assim, eu não sabia que era essa quantidade de dados, né? Mas com certeza.
E só com relação a tomada de decisão, né, via utilização de inteligência artificial e a tomada de decisão do ser humano, né, hoje em dia a gente tem isso em finanças, então tem fundos de investimento que é quant com um fator decisivo do ser humano, né? Então a gente vê esse cruzamento em todas as áreas mesmo. E mais uma vez, obrigado aí pela aula, né? Muito obrigado, eu agradeço pela colaboração aqui. De fato, o mundo das finanças usa isso diariamente, né? Tomada de decisão com muita base de dados, inteligência artificial trabalhando para que a tomada de decisão seja do ser humano. Maravilha. Vamos lá, gente. Vamos interagir com o Léo. Vamos aproveitar para poder aprender com ele. Essa é uma oportunidade que a gente não deve deixar passar. Depois o pessoal perde a vergonha, viu, Léo? Se precisar voltar mais vezes, o pessoal fica sem vergonha. Por enquanto, a gente volta, não tem problema, não. Legal, gente. Bom, como o pessoal acha que está pensando um pouco aí, está um pouco com vergonha de falar para o Léo, Léo, deixa eu dizer duas coisas primeiro para você, depois eu vou passar para a Leila também, que é nossa professora aqui também da universidade, do campus em Campinas. Primeiro, o professor Anaú, que é o nosso diretor aqui dos dois campos, né, ele estaria com a gente aqui hoje, iria participar, estaria dando uma palavra de início aqui para o nosso encontro, mas ele deve ter tido algum problema, porque a gente não conseguiu conectar ele e ele geralmente não, quando ele assume o compromisso, ele não falha. Então, deve ter acontecido algum imprevisto com ele, ele não conseguiu estar com a gente aqui. Mas em nome dele, então, sei que eu falo pela Leila também, queria agradecer muito em nome do professor Anaor pela sua presença aqui. Ele é um dos caras que tem apoiado muito todo esse esforço de ter a Oracle como, de fato, um parceiro efetivo aqui da universidade, que a gente realmente acredita e tem esse contato muito próximo. Então, em nome dele, te agradecer em primeiro lugar. Também agradecer a todo mundo que está presente aqui. A gente sabe, final de semestre, o pessoal está correndo atrás, né? Às vezes correndo atrás do prejuízo. Final de semestre, entrega de trabalho, semana de prova, toda semana que vem. E apesar disso, a gente teve um bom número de pessoas aqui participando. E muito legal, além do pessoal que vai ver a gravação, alguns já me disseram aqui que vão assistir o evento gravado. Então, cara, muito obrigado pelas provocações que você trouxe aqui. Eu não imaginava algo não muito diferente disso. Obrigado, porque eu tenho certeza que a gente vai sair daqui pensando, refletindo e avaliando algumas coisas. E o que a gente vai ter amanhã ainda, amanhã a gente tem mais 2 palestras, que eu acho que vai ser também um evento muito bacana para todos nós. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por ter feito essa parceria com a gente, que eu espero que a gente consiga caminhar longamente. Quem sabe daqui a um tempo você possa falar com o Vitor, e aí o Vitor falou, cara, você lembra lá de mim há 3 anos atrás? Pois Vou ficar hoje, feliz, viu? Vou ficar feliz. Poder ver todo o desenvolvimento que você ajudou a provocar aqui no meio da formação dessa moçada, desse pessoal que está se preparando para o mercado. Então, cara, de coração, brigadão aí por toda a ajuda, e fica para a gente aqui a torcida e desejo de todos nós pela total recuperação do nosso parceiro aí, do nosso querido aí da Oracle, que a saúde dele se restabeleça o mais breve possível. Passarei o recado para ele. Tá bom? Leila, você, por favor. Bom, boa noite, Léo. Muito obrigada pela palestra. Eu acho que esse momento de aproximação da universidade com uma empresa como a Oracle é um momento singular, né? De vital importância para os nossos alunos, de vital importância para essa reflexão sobre o futuro do trabalho, em especial olhando, né, para esse extrato de pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora, esses futuros administradores, né, que estão aqui com a gente, tanto de Alphaville quanto de Campinas, mas também, né, nós temos aqui hoje a participação também de vestibulandos, né, de alunos que estão aí no meio do processo seletivo, né, que estão entendendo melhor a carreira do administrador e que estão, na verdade, nesse processo aprendendo com essa experiência. Então, eu quero muito agradecer a você, né, por essa oportunidade de falar com os nossos alunos. Quero agradecer aqui ao Roberto também pela parceria, né, nesse evento. Eu acho que
isso é essencial para a atualização da universidade. Quero agradecer a todos os professores e aos alunos e convidados que vieram hoje prestigiar esse momento, essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Só queria reforçar aqui em especial, né, para os alunos dos 2 campi, que a gente tem uma mensagem aqui no chat da Larissa, que colocou para a gente o link, né, do Forms, para que vocês possam computar e validar as horas de vocês e a frequência a partir da participação aqui no evento, tá? Então, por favor, acessem, né, agora ao final da palestra e preencham para que a gente possa computar a presença de vocês aqui, tá bom? Legal, gente. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês e amanhã a gente está de volta às 19 horas novamente. Até amanhã. Show. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Perfeito, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.